Ok, ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Floro. Muito boa noite. Uma ótima noite a todos aí. Muito obrigado pela, pelas boas-vindas aí, Floro. Né? O Floro aí colocando flores aí, né? Ok, eu agradeço muito. Então é isso aí, gente. Boa noite a todos, né? Boa noite aí aos nossos distribuidores, né? Os nossos colaboradores. Alberto Floro aí na retaguarda para nos dar um suporte, ok? E nossas boas-vindas aí aos nossos convidados aí de hoje à noite. Nós temos aí o Mauro de São José dos Campos, convidado meu aí, né? O Jair de São Mateus, a Suzy, o Cosme, está faltando uma letrinha na frente, eu não sei se o Cosme é convidado ou se ele é distribuidor, mas eu creio que seja convidado, né? A letra C ajudou ali, ele está no início. Seja muito bem-vindo, Cosme de Aracaju, ok? E nós vamos dar início aí à nossa apresentação da Timol, ok? Eu gosto muito de pensar que quando a gente está ensinando alguma coisa, apresentando alguma coisa, a gente aprende mais do que os outros, né? E eu quero incentivar os companheiros aí a estarem se preparando para participar, para ajudar nas conferências, porque realmente a Timol está numa linha de crescimento muito boa, né? E nós vamos precisar logo, logo montar aí uma escala de apresentação, né? De colaboradores aí para fazer as reuniões de apresentação aí do nosso maravilhoso projeto Timol, ok? Então vamos dar início aqui à apresentação da Timol, né? Essa maravilhosa empresa. E a Timol tem aí uma oportunidade nas suas mãos, né? Nas nossas mãos. Eu considero essa oportunidade da Timol, acho que a melhor oportunidade que eu já tive na minha vida em termos de empresas de marketing. Não que eu tenha trabalhado em muitas, mas trabalhei sim em algumas empresas de marketing, mas eu nunca encontrei o respaldo, nunca encontrei a segurança, nunca encontrei a alegria de trabalhar numa empresa como eu encontrei na Timol, ok? E eu sei que vocês que estão chegando agora aí para conhecer a Timol vão perceber isso ao longo do tempo, né? Não é do dia para a noite, mas eu conheci a Timol e aos poucos eu fui me apaixonando e hoje eu não consigo mais me ver fora da Timol, ok? E eu creio que assim será com todos aqueles que conseguirem enxergar esta oportunidade de negócio, ok? Então nós temos aí a Timol com uma sede em Uberlândia, Minas Gerais, atuando já no mercado há 12 anos neste segmento. O Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva, o presidente fundador da Timol, já empresário de longa data na mesma cidade, no mesmo local, né? Tem essa empresa atestada a idoneidade dela pelo Congresso Federal, uma coisa que eu nunca vi em empresa nenhuma, Congresso Federal atestar a idoneidade daquilo que uma empresa se propõe a fazer, ok? Então a empresa tem uma missão que é proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do uso do Silocimol, esse maravilhoso produto, e de nosso sistema de trabalho, ok? Aí está uma foto, né, da fachada da empresa, que está sendo ainda construída, já está em fase final, né? Em Uberlândia, sede própria, é uma coisa que também nos dá muita segurança. Outra coisa que nos dá muita segurança é que a Timol, nós podemos trabalhar na Timol em vários países, além do Brasil, mas aqui no Brasil nós temos escritórios em vários estados, não em todos ainda, mas temos escritórios em vários estados, o que nos ajuda muito a desenvolver esse projeto de trabalho. Essa semana mesmo teve uma pessoa que entrou em contato comigo, de outro estado, e ela me disse que não sentia segurança em comprar os produtos pela internet. E aí eu disse a ela, olha, você tem perto de você um escritório da nossa empresa, você pode se dirigir ao escritório e pegar o produto lá pessoalmente, pagar lá direitinho à vista, retirar o seu produto com toda a segurança. Então, realmente é uma empresa que nos proporciona muita segurança. Então, nós vamos aí partir para a apresentação do projeto de saúde familiar, ok? No caso, nós vamos apresentar alguns depoimentos, porque o que interessa são resultados. O que nos atrai são resultados, né? Então, o que nós temos não são tentativas, não são
achismos. O que nós temos para apresentar na empresa são resultados. E eu queria contar rapidamente aqui a minha história, como eu conheci a Timol. Eu conheci a Timol na cidade de Guaxupé, no ano de 2014, mais precisamente no começo do mês de maio de 2014. Fui convidado para uma reunião de apresentação na casa de um amigo, que foi feita pelo nosso, então, amigo Mauro Bispo, né? E o Mauro Bispo fez a apresentação da Timol. Eu achei muito bonita a palestra dele. De repente, ele tirou lá do bolso um ferrinho chamado Silosimol. E quando ele falou o que aquele Silosimol fazia, eu já comecei a ficar interessado. Porque nesta situação, eu me encontrava num quadro de diabetes, né? Aqui, nesse exame, está aí mostrando 206, em 30 de 4 de 2012, né? Mas um pouquinho mais para frente, no dia 1º de agosto de 2013, eu estava ali com 395 de glicose. Depois, um tratamento, mudança de remédios, no dia 22, 21 dias depois, 372, ou seja, nenhuma mudança razoável, porque afinal de contas o que a medicina faz é tentar controlar o diabetes, né? Eu também tinha um quadro de pressão extremamente alto. A minha pressão, quando estava normal, era 18/13. E eu vivia aí à beira de um AVC, né? Então, eu tomava esses medicamentos aí diariamente. Eram 4 medicamentos, tomava de manhã, na hora do almoço, à noite, tomando o remédio o tempo todo, né? E hoje nós estamos aí, para resumir, com 1 ano e meio, já sem tomar remédio nenhum. Não tomo remédio para diabetes, não tomo remédio para pressão alta, não tomo remédio nenhum. Durmo bem, como de tudo, e isso tudo graças ao Silosimol. Então eu pergunto a você, você não se apaixonaria por um produto desse? Eu, mais do que imediatamente, comecei a trabalhar com o produto, com a empresa, e aí a minha família passou a ter bons resultados, comecei a passar para os amigos, para as pessoas que eu conhecia, para as pessoas que precisavam, e hoje eu continuo fazendo esse trabalho com muito gosto, com muito amor, com muito carinho, porque eu gosto muito de ver as pessoas voltando a ter qualidade de vida, né? Veja aí, por exemplo, essa senhora com uma úlcera varicosa, sofrendo com isso há 8 anos, e nós, quem conhece isso aí, sabe que isso aí não muda. A pessoa fica gastando com emplastros, com pomadas, com cremes, mas essa ferida nunca fecha, né? E a pessoa fica a vida inteira nessa situação. Só que quando essa pessoa conheceu o Silosimol, ela começou a lavar essa ferida e beber a água tratada magneticamente. Então, veja o que aconteceu em apenas 4 dias. Eu vou voltar o slide para que você possa fazer uma comparação, ok? Aqui. Então, aqui com 4 dias, né? E aqui o slide anterior. Você vê que a diferença já é gritante, mas em 4 dias, apenas 4 dias de uso do Silosimol e banhando a ferida com a água magnetizada. Ok? Então, aqui nós já temos 25 dias que essa pessoa estava ingerindo a água do Silosimol e banhando a ferida. Então, já está aí praticamente fechada, já dá para você presumir o resultado final. Mais um resultado aqui de uma pessoa com pé diabético, com prescrição médica para amputação, e já não precisa se falar muito. Ele começou a fazer uso da água magnetizada e 4 meses após ele já estava nessa situação e não precisou amputar o pé, né? Temos um outro depoimento aqui fantástico, que é muito recente, é de alguns dias atrás, eu não sei precisar a data, mas foi apresentado pelo nosso diretor Amil, há poucos dias atrás, que é dessa senhora que estava com uma hérnia umbilical completamente aberta. E a situação mais triste dessa pessoa foi que o médico disse para ela voltar para casa. Como disse o nosso diretor, você já sabe o que significa o médico dizer para a pessoa que ela deve voltar para casa, porque a medicina já desenganou aquela pessoa, né? E ela voltou para casa, mas encontrou lá o Zezinho. O Zezinho, um distribuidor da Timol, que apresentou para ela o Silosimol e ela começou a fazer o tratamento. 25 dias depois, ela já tinha este resultado. Então já é bastante animador esse resultado com 25 dias em função da situação que ela se encontrava antes, ok?
E depois aqui já, com 60 dias, completamente cicatrizado. Então, é algo simplesmente fantástico. O que nós estamos vendo aqui, eu gosto muito de falar, o que a medicina natural não consegue fazer, eu tenho visto com os meus olhos. Esse simples equipamento fazer, ok? Temos visto ótimos e grandes resultados. Aqui está essa senhora, dona desse tão famoso umbigo, né? Com o Zezinho, esse de camisa branca aí, gravata, é o Zezinho, distribuidor da Timol. Olha o sorriso no rosto dessa mulher. Aí eu pergunto para os senhores, quanto é que vale esse sorriso agora de alegria por ter conseguido restabelecer a saúde, não é? Ter preservado a sua vida, né? Então eu creio que a alegria dessa mulher não tem dinheiro que pague, ok? Vamos aqui mais um caso muito interessante de psoríase. Essa situação aqui, eu tenho informação que esse senhor tinha o corpo todo tomado dessa forma, pela psoríase. E ele começou a fazer o tratamento com água magnetizada pelo silocimol no dia 6 de fevereiro de 2014. Também é um testemunho recente, né? E depois nós temos aqui essa situação já com 38 dias do uso do silocimol, do uso do tratamento com a água magnetizada pelo silocimol. 38 dias, já um resultado simplesmente fantástico. Não é? Imagina a autoestima desse homem, o que aconteceu com a autoestima desse homem. Aqui um resultado já com 60 dias, você percebe que tem algumas manchas na pele dele, porque as lesões causam essas manchas, né? Mas ele está com a pele restaurada, ele está sem a coceira, sem os ferimentos, sem as lesões. E as pessoas que sofrem desse mal de psoríase, elas gastam tanto dinheiro com medicamentos, com exames, com médicos, e dificilmente elas obtêm resultado. E graças a Deus, com esse aparelho, o silocimol, nós temos tido esses resultados. E eu tenho aqui hoje na sala, eu não tenho autorização dele, mas eu vou arriscar falar, né? Eu tenho uma pessoa aqui na sala que ele viu a apresentação desse projeto, acho que foi na sexta-feira passada, e ele começou a fazer uso da água tratada magneticamente em 3 dias. E hoje ele esteve aqui na minha casa e ele falou para mim que ele já viu resultados. Eu gostaria de saber se ele me autoriza a falar da situação dele. Eu queria que você digitasse aí no chat se eu posso falar do seu caso, Mauro. Ele já teve um resultado simplesmente fantástico. Trata-se de um caso de... Pronto, aí, da autorização do Mauro aí para eu falar do caso dele. O caso do Mauro, eu encontrei com o Mauro no condomínio aqui onde eu moro, e quando eu vi o corpo do Mauro, a pele dele, imediatamente eu abordei o Mauro. Eu tenho, graças a Deus, tenho ousadia para isso, e eu falei para ele, Mauro, o que é isso? Ele disse, é câncer de pele. E eu falei para ele, eu tenho a solução para isso. E eu me lembro que ele olhou para o meu olho assim, com o olho arregalado, e eu disse, eu estou falando sério. E ele disse, não, eu acredito. E aí eu convidei o Mauro para vir até a minha casa, e eu apresentei o projeto para ele, ele acreditou no projeto e começou a fazer uso. Eu não me lembro exatamente se foi na sexta-feira, mas creio que foi. E hoje o Mauro veio aqui e falou, olha, já senti diferença, e mostrou para mim as diferenças, e eu havia tirado foto dele na sexta-feira, e hoje ele falou, olha, compara com a foto. E eu comparei com a foto algumas lesões que tinha no corpo dele, e realmente já teve uma grande diferença. Eu creio que com um mês nós já vamos ter, isso foi na sexta-feira, Mauro, eu creio que com um mês nós já vamos ter um resultado simplesmente fantástico aí do Mauro, que está aí com a gente hoje pela primeira vez na sala. E eu vi que o Mauro já estava assim, com uma alegria muito grande de ter visto o resultado, porque ele tem sofrido com isso há muitos anos. Então, o câncer de pele, no caso do Mauro, ele tem feito várias cirurgias. Volta e meia aparece um caroço, uma lesão, e ele é obrigado a ir para o médico e fazer uma cirurgia para retirada desses tumores. E eu disse para ele, Mauro, você não vai precisar mais fazer isso, porque agora você vai ter a solução desse problema. E eu vi que o Mauro realmente comprou a ideia e hoje a gente já pôde ver esse resultado. Que alegria! Eu tenho muita alegria mesmo de estar falando isso para vocês, porque realmente esse produto é fantástico. Nós temos que ter ousadia para passar isso para as pessoas, não é?
com toda a segurança, porque nós estamos vendo os resultados acontecendo dia após dia, ok? Mas então vamos em frente. Então, como obtiveram esses resultados com o projeto de saúde da Timol? O projeto de saúde da Timol teve seu início com base no Silocimol. Silocimol é um equipamento desenvolvido com ímãs orientados, né? O trabalho magnético realizado pelo Silocimol é capaz de corrigir as moléculas da água, quebrando a dureza da água, eliminando as macromoléculas, deixando a água mais leve e capaz de hidratar melhor as células, além de retirar da água os metais pesados, ferruginosos, que são nocivos ao organismo. Ele é fabricado em aço inox 316, portanto ele não enferruja, e ele consegue quebrar as macromoléculas da água, ou seja, nós chamamos de clusters, né? Macromoléculas. Essas macromoléculas, elas são formadas por causa da falta de oxigênio, e quando você bebe uma água que tem muito cluster, você consegue perceber ela tipo arranhando a sua garganta. E depois que você pega a mesma água tratada pelo Silocimol, você percebe, quando você toma essa água, você percebe que é uma água mais leve. E o seu organismo vai agradecer, porque isso vai acontecer o quê? Vai fazer uma boa hidratação das células, né? E vai corrigir muita coisa no nosso organismo. O Silocimol é algo assim maravilhoso que merece ser estudado, né? Merece ser estudado. Então, vamos aqui em frente. A natureza disponibiliza a água e o Silocimol prepara a água para você, né? Nós temos uma frase do Dr. Laí Ribeiro, que é um médico cardiologista e nutrólogo. Ele diz que a água determina doença, a água determina saúde, uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde, uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Muita gente não acredita nisso, mas quem tem usado tem visto, né, as enfermidades desaparecendo, graças a Deus. Então, por que ocorrem essas doenças? Antigamente as pessoas viviam com mais qualidade de vida, mais próximas da natureza, né? Mas temos aqui uma situação que mostra bem claramente o que nós vivemos hoje. Essa foto, essa primeira foto da esquerda, onde mostra esses prédios, o que ela mostra para a gente? Mostra aí a impermeabilização do solo. Aonde você está pisando em concreto, em pisos vitrificados, você não tem mais contato com o solo, você não tem mais o magnetismo natural da Terra, né? A segunda foto, onde tem esse avião, você vê aí um avião agrícola liberando aí agrotóxicos sobre uma plantação. Esses agrotóxicos, eles não ficam somente nos alimentos que nós ingerimos, mas esse veneno penetra na terra, vão para os lençóis freáticos, vão para os rios, as empresas colhem essas águas e mandam para o tratamento e elas vêm para a nossa torneira, né? A poluição, nessa outra foto, também contamina a água que está no céu, está no ar, e contamina a água dos rios também, né? Então, nós temos aí água envenenada para todo lado. E a outra situação é o modo de vida moderno, que promove o aumento dos radicais livres e acidez no organismo. Então, a acidez eu quero dar um foco maior hoje nessa questão da acidez, que eu tenho observado muito, estudado muito sobre isso, tenho assistido muitas palestras de nutricionistas e nutrólogos, e realmente essa acidez está matando o povo, né? As pessoas hoje não têm muita consciência, ou às vezes não têm consciência nenhuma do que é acidez. Hoje as pessoas consideram normal fazer uma refeição tomando um refrigerante, porque não tem consciência. Eu mesmo, há um ano e meio atrás, antes de conhecer a Timol, antes de conhecer o Silocimol, eu não tinha a mínima ideia do que era água. Hoje eu conheço um pouco do que é a água, não conheço muito, mas eu já sei o suficiente para entender que o que a natureza tem, o que Deus deixou na natureza para o homem beber foi água. E foi uma água limpa, uma água pura, uma água que a gente costuma dizer, né? Vem da nascente. Por que é nascente? Porque a água sai, ela brota do chão e ela nasce, ela ganha oxigênio. Nós, quando nascemos, ganhamos oxigênio. Então, isso é muito importante, nós termos conhecimento sobre isso, porque quando a água perde o oxigênio, nós temos uma água morta, que é geralmente a água que nós consumimos. As águas trancadas em canos, em tubos, em caixas d'água, em garrafas PET, né? Muitas
muitas garrafas plásticas aí que tomam sol e esse plástico libera um hormônio chamado estrógeno, o E1, que é um hormônio feminino, que é altamente cancerígeno. Então, a água é uma preciosidade que nós precisamos conhecer, porque ela que faz parte, a maior parte do nosso organismo, nós somos formados em torno de 70% de água. Então, nós precisamos ser formados por uma água boa. E essa questão de não sermos formados aí por uma água boa, né? Estamos ingerindo água morta, água ácida e comendo alimentos ácidos, então isso tem causado aí o aumento das enfermidades, né? Hoje nós vemos aí uma briga tremenda nos hospitais em relação a vagas, mas por que tem aumentado tanto as doenças, as enfermidades? É por causa do modo de vida moderno, né? Hoje você não vê mais as pessoas falando muito, nem comprando muito alimentos, mas são produtos alimentícios. Hoje as pessoas vão no supermercado e voltam cheio de caixas e latas e vidros, tudo tem conservante, tudo é ácido, tudo é cancerígeno, e isso tem trazido enfermidade para as pessoas. Então existe uma situação que nós podemos usar para reverter essa situação, né? Nós temos aqui esse senhor, que é muito usado aí nas conferências da Timol, o Dr. Otto. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931 por defender essa tese, a causa primária e a prevenção do câncer. Ele diz na sua obra O Metabolismo dos Tumores que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas: a acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Então, a acidez do sangue, ela é causada exatamente por causa das bebidas ácidas que nós bebemos, a água ácida que nós ingerimos, né? E os alimentos ácidos. Então, se os tumores se desenvolvem num tecido ácido, quando você muda essa situação para um tecido alcalino, você deixa de alimentar esses tumores, né? Então, para não ficar só no Dr. Otto, eu peguei aqui outras situações. Aqui tem o Dr. George Creel, um médico cirurgião de Cleveland, né? A clínica dele é muito conhecida, famosa até nos filmes. Geralmente, nos filmes, quando se fala em clínica, tem lá, sempre aparece a clínica Cleveland, né? Um dos cirurgiões mais importantes do mundo. Ele declara abertamente: todas as mortes mal chamadas de naturais não são mais do que o ponto terminal de uma saturação de ácidos no organismo, não é? Como dito anteriormente, é totalmente impossível que um câncer prolifere em uma pessoa que libera seu corpo da acidez. Então, são várias comprovações. O Dr. Theodore Berd escreveu no seu livro Alcalinizar ou Morrer. Ele diz: na realidade não importa o sem número de nomes de enfermidades, o que importa sim é que todas elas provêm da mesma causa: muito lixo ácido no corpo. Então, nós vemos que não é a ideia de uma pessoa, mas são várias autoridades atestando a mesma coisa, né? O Dr. Robert Young, naturopata, escreveu: o excesso de acidificação no organismo é a causa de todas as enfermidades degenerativas. Quando se rompe o equilíbrio e o organismo começa a produzir e armazenar mais acidez e lixo tóxico do que pode eliminar, então se manifestam diversas doenças. Muito claro isso, muito claro, né? O Dr. Mencken, ele escreveu: a luta da vida é contra a retenção de ácido. O envelhecimento, a falta de energia, o estresse, as dores de cabeça, enfermidades do coração, alergias, eczemas, urticária, asma, cálculos renais, as arterioscleroses, entre outros, não são nada mais que a acumulação de ácidos. Dr. Alex Carrel, biólogo, ele diz: se quisermos que as nossas células, que são a unidade da vida, sejam longevas, temos que proporcionar adequada alcalinização aos líquidos corporais e assim aumentar a longevidade celular. E com isso, iremos viver muito mais e com saúde. Então, é isso aí que o xilocimol tem feito por nós, ok? Então, nessas causas aí das doenças, né, a acidez do sangue, a hipóxia, que é a falta de oxigênio, e também os radicais livres. Então, sobre os radicais livres, os cientistas descobriram que o envelhecimento precoce e as doenças são causados também pelos radicais livres. O radical livre prejudicial é o átomo isolado de oxigênio. Você percebe que ele é ali identificado pela letra O
e 2 tracinhos negativos. Ele é duplamente negativo, ok? Os radicais livres corroem as membranas das células, ou seja, isso vai nos deteriorando, nos corroendo por dentro, né? Então, eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelas doenças degenerativas. São mais de 140 patologias e suas variantes. Isso aí multiplica-se por muitas vezes, ok? Então, aqui nós temos aí uma ilustração da ação dos radicais livres. Alguém pode dizer, olha, os radicais livres são necessários no organismo. São sim. Os efeitos positivos dos radicais livres são a imunidade, a coagulação, a apoptose, que é a morte programada das células, a cicatrização, quando a gente faz um corte, alguma coisa, um machucado, são os radicais livres que promovem a cicatrização. Mas isso aí tem a sua medida, tem o seu equilíbrio. Quando você foge do equilíbrio, tendo um acúmulo, um excesso de radicais livres no seu organismo, os efeitos negativos são o envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas e as tais patologias, que são as doenças que se manifestam aí nas pessoas e ninguém sabe de onde vem. Então você vai para o médico faz exame, passa um remedinho, mas ele nunca fala para você de onde veio a doença. Então hoje você está descobrindo aqui por que é que nós ficamos doentes, ok? Isso aí foi uma maravilha que eu descobri na minha vida e você está descobrindo hoje também, ok? Então nós vamos falar aqui do princípio do funcionamento do nosso produto, como ocorre esses benefícios. Então, a água magnetizada, ela atua no organismo reduzindo aquelas 3 coisinhas que a gente acabou de falar. A acidez, a hipóxia, que é a falta de oxigênio, e os radicais livres. Então, quando você tem uma água reorganizada molecularmente através da magnetoterapia, da potência do xilocimol, você vai resolver essa questão de acidez, vai diminuir a acidez, vai eliminar o problema da hipóxia e vai eliminar o excesso de radicais livres. Nós vamos explicar para você agora como isso acontece. Então, aqui o que acontece é a reação química da água ao ser magnetizada. Ela é conhecida como hidrólise da água. Então, quando você submete a água à potência magnética do xilocimol, ele faz a hidrólise da água, que é o quê? Ele pega esse H2O e vai dissociar, vai separar os íons de hidroxila dos íons de hidrogênio. Ok? Então, quando ele faz essa separação, os íons de hidroxila são negativos, os íons de hidrogênio são positivos. Vai acontecer o quê? Os íons de hidroxila, que são negativos, vão atrair os positivos, cálcio e magnésio, que são bivalentes positivos, ok? Encontrados na água, eles reagem com os íons de hidroxila. Isso vai fazer o quê? Vai formar hidróxidos alcalinos, que é o cálcio e o magnésio. Então, ao ingerir a água magnetizada, você vai reduzir a acidez do organismo, tá certo? Então, ali nós temos sobrando ali agora os íons de hidrogênio, o H+. Então, sobram aglomerados de íons de hidrogênio. E você vai ingerir a água desta forma. E o que é que vai acontecer? Você vai ter ali o H+, que está soltinho ali, né, o positivo prontinho para absorver algo negativo, ele entra no seu organismo, encontra lá o radical livre duplamente negativo, então ele vai atrair esse radical livre e vai eliminar, vai neutralizar, formando água. Então, ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres dentro do seu organismo, formando água. Não é maravilhoso isso, gente? Então, aqui nós temos a conclusão do estudo científico, que o uso preventivo da água supermagnetizada pelo xilocimol é imprescindível para a redução do envelhecimento precoce, porque ele neutraliza o excesso de radicais livres, a prevenção do câncer por conta da redução da hipóxia, que é a falta de oxigênio, e a acidez, vai mudar a acidez do organismo, vai aumentar o teor de oxigênio no sangue, vai deixar o sangue mais alcalino, ok? E a prevenção de doenças cardíacas. Vai reduzir o triglicérides, reduzir o colesterol, reduzir a glicose e reduzir também a gordura subcutânea. E a prevenção de osteoporose por conta do aumento da densidade mineral óssea. Então, é um conserto geral. O xilocimol promove aí uma recuperação da saúde, ele traz de volta para o seu organismo a capacidade de reagir a tudo aquilo que vem
para trazer doença para o seu organismo, ok? Tudo aquilo que é contrário ao funcionamento natural do seu organismo, ele vai poder reagir sem problema nenhum, porque o que nós precisamos é ter a capacidade que nós tínhamos antes. Nós nascemos com capacidade, com imunidade para resolver os problemas que vêm de fora para o nosso organismo, ok? Então essa capacidade vai ser restabelecida e por isso você vai restabelecer a sua saúde. O Silosimol não é indicado para doença nenhuma, ele é indicado para fazer a correção magnética, a correção molecular da água, melhor dizendo, ok? E essa correção vai fazer com que a água seja uma água mais leve, mais alcalina, e ela vai conseguir atingir o objetivo dela, que é fazer a hidratação perfeita das nossas células, ok? Então as células vão se reproduzir com saúde. Aqui nós temos uma demonstração de como fica a água magnetizada pelo Silosimol. Então, quando a água não está magnetizada, você vê na foto da direita que tem algumas medidas diferentes, aí, essas bolinhas aí são os clusters, são macromoléculas que se juntam e depois elas não conseguem passar na membrana, nos poros das membranas, para hidratar as células. Ao passo que depois de magnetizada, elas ficam todas uniformes, aí ela se torna uma água hexagonal, né? E então aí uma água fina, portanto, que ela consegue hidratar e fazer o seu organismo voltar a funcionar. Não é nada complicado, é algo muito simples, né? É tão simples que nós temos aí até um termo de reconhecimento de idoneidade que foi fornecido para a Timol pela Câmara dos Deputados, que foi assinado por 334 deputados e 3 senadores. E eu vou ler aqui um trechinho, né, para vocês, que diz assim, a Organização Mundial de Saúde declara oficialmente o reconhecimento da idoneidade da empresa brasileira Timol Limitada como única cumpridora das normas e exigências desta instituição por adotar um sistema ou método de tratamento ou correção magnética da água como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde, com eficiência cientificamente comprovada como recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde que compõem o acervo dos métodos e sistemas registrados nessa instituição parlamentar. O que eu admiro nesse termo aqui é que eles falam, muito bacana aqui, adotar um sistema ou método de tratamento ou correção magnética da água como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde. Gente, são 334 deputados e 3 senadores que estão assinando isso, que o nosso sistema funciona para proteção e para recuperação da saúde. Isso está sendo atestado pelo governo federal. Então, nós temos um produto que funciona preventivamente e funciona corretivamente, ok? Então, isso é simplesmente fantástico. Eu falo como testemunha de algo que aconteceu na minha vida e ninguém pode me questionar, ok? Então, vamos em frente. A praticidade e o modo de usar o Silosimol. O Silosimol, ele pode ser colocado em qualquer recipiente, onde ele fica em contato com a água, ok? Um suporte de garrafão, um filtro, uma garrafa térmica, e em 20 minutos ele consegue reorganizar molecularmente 20 litros de água. Você não precisa retirar do local, você pode deixar ele constantemente no recipiente, e ele estará sempre mantendo a água reorganizada molecularmente para você. Ok? Então, muito importante, eu já falei, mas vou frisar aqui novamente, o Silosimol não tem o objetivo de curar doenças, e sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento da sua saúde e irá melhorar a sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres do organismo. Então, nós temos aqui os principais produtos da Timol, né? O Silosimol, nós já falamos dele até agora, o Top H+, né, que é o parceiro do Silosimol, que é produzido com o mesmo material do Silosimol, composto em seu interior por pedras de dolomita, que em contato com a água libera constantemente o cálcio e o magnésio para proporcionar o teor mineral necessário à formação dos hidróxidos alcalinos, que são extremamente necessários para o combate à acidez e o equilíbrio do organismo humano. Você se lembra lá quando nós mostramos a hidrólise da água, que os íons de hidroxila reagem com os minerais, e a questão toda é, nós nunca sabemos quanto tem de minerais, nunca sabemos quanto tem de cálcio e de magnésio na água que nós estamos bebendo. E o que esse aparelho faz? Ele garante que a água que você vai estar reorganizando molecularmente tenha
total suprimento de cálcio e de magnésio para que você tenha uma água totalmente hidrolisada, ok? Então, você vai ter aí uma água perfeita. Temos aí o terceiro produto, que é o Max EPR, né? O Max EPR ele foi desenvolvido com o objetivo de produzir 3 benefícios específicos, que é economia, potência e redução de gases. Na questão da economia, a gente pensa logo em economia de combustível, mas não é só a economia de combustível que ele proporciona. Ele proporciona também, porque ele promove uma queima perfeita do combustível, ele evita que haja carbonização no motor. Se houver, ele limpa essa carbonização e ele vai proporcionar, por conta disso também, dessa melhor queima de combustível, uma economia, uma maior durabilidade, uma vida mais longa para o catalisador, que é uma peça não muito barata do veículo. Ok? E o quarto produto ali nessa foto é o Max Lean, que é um produto à base de biocerâmicas, né, infravermelhos. Ele é um produto testado e aprovado, certificado por renomadas organizações internacionais que comprovam a eficácia de produtos. E o Max Lean é capaz de substituir totalmente o sabão em pó, proporciona até 1.095 lavagens durante seus 3 anos de vida útil, e deixando a roupa mais limpa do que com sabão em pó, porque o sabão em pó deixa resíduo na roupa, e o Max Lean não deixa. Então, você pode usar uma peça dessa numa máquina de até 12 quilos, e você vai ter uma economia de pelo menos R$ 750 a R$ 900 durante esses 3 anos, economizando com sabão. Um outro benefício que a gente tem uma pessoa aqui na sala também, eu não vou falar o nome dela, mas se ela quiser, ela se manifesta aí. Ela comprou o Max Lean porque o marido dela tinha alergia a amaciante. O marido dela tinha alergia ao amaciante. Então, quando ela começou a usar o Max Lean, isso acabou o problema da alergia do marido da nossa distribuidora aí, que está aqui na sala, não sei se ela está ouvindo, ok? Mas foi aí, ó, Luciana, isso mesmo, meu marido. O Paulão acabou o problema do Paulo de alergia com o amaciante de roupas, tá certo? Então você vê aí que a Timol, só aqui nesses 4 produtos, já mostrou que ela veio para ficar, ela veio para trazer benefícios para a nossa vida, para a sociedade, ela veio para trazer solução e não problemas, e não para prolongar problemas, como a gente vê por aí, né? Então é por isso que eu estou aqui hoje me propondo a fazer essa apresentação dessa empresa, porque eu realmente me apaixonei pela empresa por conta dessa seriedade nos produtos que ela oferece, ok? E eu agradeço a todos, uma boa noite, muito obrigado pela companhia e sucesso a todos. O Silosimol e o Top H+, são fabricados pela Timol e comercializados há mais de 12 anos. E sendo o único produto do mercado possuidor de comprovação científica, tem produzido milhares de resultados fantásticos como este que você acabou de ver, melhorando a qualidade de vida das pessoas que fizeram uso desses produtos maravilhosos. E a Timol oferece 2 oportunidades a você: ser um usuário desses produtos maravilhosos e desfrutar dos benefícios que eles proporcionam, passando a ter uma melhor qualidade de vida, ou, além de ser um usuário, ser também um parceiro de negócios da Timol, ajudando a levar esta possibilidade de uma melhor qualidade de vida para outras pessoas e ser muito bem remunerado por isso. E eu, Adalberto Cavalcante, distribuidor autorizado e líder de equipes na Timol, me ofereço para ser o seu mentor nesta grande oportunidade, tanto para auxiliá-lo no uso dos equipamentos, ajudando você a obter os melhores resultados possíveis, quanto capacitá-lo para ser também um portador desta maravilhosa oportunidade. Entre em contato comigo agora mesmo e terei o maior prazer em atendê-lo. Seja bem-vindo a um tempo de melhor qualidade de vida com a Timol.